Bom dia, irmãos. Bom dia, amada igreja. Glória a Deus que estamos aqui logo na primeira hora da manhã, logo acordarmos para engrandecer o nome do nosso Deus. Para estudarmos sua palavra, para meditarmos no nosso coração, para nos fortalecermos para viver, sermos reais, verdadeiros testemunhas de Jesus. E estamos meditando no livro Caminho a Cristo. Hoje é o capítulo 7, né, Tânia? Capítulo 7. Isso. E vamos começar com nossos louvores, adorando o nosso Deus com louvores. Amém? Amém. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Foi maior. Bom dia, Rose. Bom dia, irmão Antônio também. Vamos começar agora com os agradecimentos, pedidos, clamores. Mas antes disso, vamos fazer uma oração para Deus abençoar a palavra que vai vir a seguir. Querido Deus, Pai amado, bendito sejas para sempre. Obrigada, Pai, por nos chamar aqui à sua sala de oração. Obrigada, Senhor, por nos fortalecer, nos guiar, nos perdoar dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor. Dá-nos o poder do Teu Santo Espírito
ó Pai, e vem derramar também sobremaneira é, da nossa irmã Tânia, para que ela, Pai, inspirada por Ti, traga a Tua palavra para aquecer os nossos corações, para nos advertir, nos fortalecer. Teu Santo Espírito, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, primeiro, bom dia, irmãos. É com muita reverência, né? E pensamento voltado a Deus que estamos aqui. Então, eu quero agradecer por essa grande oportunidade, por esse veículo, por estarmos aqui reunidos e confiantes. Deus tem separado para todos os seus filhos grandes momentos, grandes encontros. Então, que possamos hoje estar aqui buscando a Deus. Então, é mesmo agradecer. Agradecer pela vida, por essa oportunidade e por Deus ter nos animado mais uma vez hoje. Hoje é o nosso presente. Amém. 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 E vamos agora a Rose. Consegue falar, Rose? Colocar seu pedido, seu agradecimento neste dia. Irmã Soraya, então, é a próxima. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos, tudo bem? Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu ainda não sei se ainda vou fazer infusão ou não. Sei que de cedinho eu não precisei ir, né? Então, daqui para participar com vocês. E agradeço a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá, por Ele estar atuando nessa alergia, porque eu estou toda empolada ainda. Até a diálise tirar, né, todo antibiótico, ele falou que mexe muito com o organismo. Mas eu já estou sentindo melhor, o braço está sequinho. Então, eu só tenho que agradecer, pedir a Deus que me dê paciência, né, para poder sempre receber, né, as bênçãos dele no tempo que ele achar melhor, não no meu tempo. Então, quero pedir a paciência, né, para tudo, né, só para mim não. Paciência para o Emanuel, para os meus pais, porque todos nós enfrentamos muitas batalhas e a gente tem que ter paciência, né? Domínio próprio. Então, que Deus possa frutificar nesse fruto do Espírito na gente. Amém, amém. Irmão Amém. Cláudio colocou aqui que agradece a Deus o dom da vida por questões pessoais. Ele está pedindo por questões pessoais que ele tem que resolver. Que Deus esteja à frente. Amém, irmão Cláudio. Joana, bom dia, Joana. Pode deixar seu pedido de agradecimento. É possível você falar? Irmãos, aqueles que não conseguirem falar, se quiserem, pode escrever no chat, igual o irmão Cláudio fez, tá bom? Irmão Antônio, Bom dia. Também agradecer pela oportunidade, pelo dom da vida, por estar mais uma vez reunido, pela tecnologia que nos permite isso. Apesar da distância física, nós podemos nos ver, nos falar, orar e interceder um pelos outros. Agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus as orações que eu pedi no grupo de intercessão da igreja, e em relação à minha filha, né, que estava passando muito mal aí no domingo. Já estava alguns dias, mas no domingo piorou. E, enfim, na segunda-feira de manhã ela me passou mensagem que nem entrou na sala 57, mas viu que eu estava, inclusive eu participei do mosaico de oração hoje lá, e ela agradeceu, disse que estava melhor, que estava indo trabalhar, que nem ia poder acessar a sala, mas que sala 57, mas que estava melhor. Eu falei para ela que se fosse o caso até que ela pedisse uma licença médica, se licenciasse e fosse se tratar. Imagine ela trabalhar no centro cirúrgico, lá no 9º andar do prédio lá da Cruz Vermelha, ali no centro do Rio, e trabalhar com dor. Quando eu sei que às vezes ela entra às 6, 7 da manhã no centro cirúrgico, às vezes só sai 5 da tarde. Sai de uma cirurgia e vai para outra, sai de uma cirurgia e vai para outra, que ela já me contou isso. E um dia eu fui visitá-la. Cheguei lá 9 e pouca da manhã, me acordaram dormindo no sofá 5 e pouco da tarde. Foi quando ela saiu do centro cirúrgico. Às vezes, quando saiu uma colega dela, dizia, até daqui a pouco vai sair, até daqui a pouco vai sair, ela sabe que o senhor está aí. Só que não saía.
Bom, então ela não tem condições de trabalhar cheia de dor com esse tipo de carga horária que ela tem. Mas ela disse que está melhor, disse que conversou com a ginecologista, que foi atendida, tomou os remédios, que foi trabalhar e que vai ver o que vai fazer. Bom, é isso, eu agradeço as pessoas que oraram, que eu pedi, inclusive o próprio Cláudio logo de imediato me retornou dizendo que estaria orando. O Cláudio, eu sei que ele tem muitos compromissos com a igreja local dele, que está em Poçu, parece que agora está em São José, então às vezes ele tem compromisso lá e não pode participar, né? Está no mesmo lugar, ao mesmo tempo, em dois lugares diferentes, né? Que Deus nos abençoe, nos ajude. Desculpa pelo alongar do meu pedido, que é mais um agradecimento. Peço também pela vida espiritual, pela vida de saúde também. Eu ando muito gripado, muito aterrado, até sentindo umas dores aqui nas costas, tipo nos rins. Eu não sou de reclamar, não, mas eu também tenho sentido algumas dores. Eu acho que eu até vou procurar um médico para ver o que é isso. Resumindo, é isso. Estou falando aqui no grupo aqui nosso, não comentei com ninguém, nem com a Tânia. Senão ela, ao invés de cuidar dela, ia se preocupar comigo. Que Deus nos abençoe nesse estudo aí. Até falei com a Tânia que eu iria estudar, eu tenho um livro. Ontem eu tentei e não consegui. A letrinha é muito pequenininha, dificuldade já de ler. O livro tem as letras pequenas e eu não consegui ler. Eu abri no capítulo 7, comecei a tentar ler e foi difícil de desistir. Mas, enfim, que Deus nos abençoe, que dê sabedoria e discernimento a Tânia para essa condução. Em nome de Jesus. Amém. Desculpe pelo alongar. Amém, amém. Bom dia, irmão Heriberto. Bom dia, pastor Kedson. Estamos no momento de agradecimentos e pedidos. Pastor Kedson de Antônio, que ele está aí olhando, se quiser o senhor já falar, e logo a seguir, irmão Heriberto, para a Tânia iniciar na mensagem. Vou falar, né? Tá bom. Irmão Heriberto, pode falar? Bom dia Bom a dia. todos. Queremos agradecer a Deus as bênçãos, pedir que os irmãos continuem orando pelos aqueles que precisam de uma bênção sobre a saúde, especialmente quero pedir aqui pelo irmão Sebastião, que temos visitado, ele não está muito bem, não tem ido à igreja, está preocupado com a saúde. Que Deus possa abençoá-lo, que ele possa continuar firme nos caminhos do Senhor, confiante, assim como todos os demais enfermos da nossa casa, do Senhor, tem sido pedido por todos, como Soraya, a irmã Dionísia também, que está bem debilitada, o irmão João, que também já não está tão... Na quinta-feira passada, colocamos ele para assistir lá o pequeno grupo da nossa classe, mas ele estava assim, não reconhecendo muito pessoas que ele convive tanto como eu, o irmão Antônio também, minha esposa, a Soraya, né, Manuel, e ele não estava lembrando muito bem, mas que Deus tenha misericórdia de todos os irmãos e de nós, todos necessitamos de bênçãos para a saúde, principalmente saúde espiritual, que o povo anda muito doente espiritualmente, ultimamente, para que tenhamos força e principalmente desejo de estar na presença do Senhor e sempre presente, ouvindo a voz do Senhor. E nesses dias difíceis que passamos, esse é o meu pedido e meu agradecimento. Amém. Amém. Thaíris, pode colocar, por favor, seu pedido, seu agradecimento. Bom dia. Bom dia. Então, eu gostaria de agradecer a Deus pela saúde, pela vida, pela saúde, por estar aqui. Agradecer a Deus pelo privilégio, né? De acordar todo dia. Todos os dias o privilégio de acordar já é um presente, uma dádiva que a gente recebe de Deus, né? Por estarmos aqui reunidos nesse horário de madrugada, que é o horário que Deus pede, né? Para que a gente busque Ele. E eu gostaria de pedir oração pelo Davi. O Davi é um menininho acho que de 9 ou 10 anos, que ele tá com, não sei se é um tumor cerebral ou um derrame, que ele tá com problemas, e os médicos não estão conseguindo fazer a cirurgia. É que ele é um pedido de oração, inclusive, da Roseli, que é a irmã da Rosilda. Eu faço parte de um grupo de oração que ela também faz parte, a gente tá orando intensamente pela vida do Davizinho e do Marcelo, né? O Marcelo é esposo de uma das meninas do grupo, que ele tá, assim, se recuperando de uma cirurgia de câncer de intestino que ele teve, e agora ele tá tendo trombose. E ela também tá tendo alguns sintomas cardíacos,
toda a situação dele, da família. Então que você possa estar orando, né, por eles. Davi, de 10 anos, e Marcelo. E também pela minha vida espiritual, né? Pela vida da minha filha, para que Deus me dê sabedoria com ela. Pelos ministérios da nossa igreja, né? Que Deus continue nos dando unidade. Para que a gente continue, né? Um ajudando o outro. Porque eu percebo que, assim, Deus, ele tá trabalhando muito nisso, né? A gente tá conseguindo se unir mais, conversar melhor sobre os aspectos, né? Que a gente precisa resolver na igreja. E é que a gente consiga realmente fazer, cumprir a missão, né? Buscar a presença do Espírito Santo como prioridade nas nossas vidas. E pelos enlutados e afastados também, né? Que a gente tem muitos jovens afastados da nossa igreja. Cada dia mais a gente percebe que isso é uma dura realidade, né? Então que a gente possa orar mais pelos nossos jovens. Porque na nossa igreja praticamente a gente não tem jovens, né? Então que a gente possa pedir a Deus que Ele traga jovens e que a gente nos dê uma estratégia para resgatar os que estão lá fora. Esse é o meu pedido e meu agradecimento. Amém. Amém. Agradecer a Deus também pela vida, agradecer por estarmos aqui. Ainda está escuro, né? Agradecer a Deus por cada providência que Ele tem dado em nossas vidas. Rogar a Deus por sabedoria, pelo derramamento do Espírito Santo, mas que nós possamos nos santificar a cada dia para que o Santo Espírito possa ser derramado sobre nós e realmente possamos ser uma igreja bem unida mesmo para testemunhar do Evangelho e trazer muitas pessoas. E, acima de tudo, para que nós possamos atingir a nossa família, porque tem muitos irmãos que estão bem distantes, alguns acham que estão no caminho e não estão. E eu sei que a maioria de nós tem, né, familiares que estão longe dos caminhos do Senhor. Então, que Deus possa nos mostrar como atingir o coração deles, ou que Deus envie anjos e pessoas que possam chegar até eles, já que eles não nos ouvem. E aí, é claro, orar pela irmã Soraya, que aqui está, e todos que aqui estão, que eu sei que tem muitos pedidos no coração que não são colocados, pelo nosso pastor Ancelinha, pelo pastor Novo Josué e a Michelle, que chegaram também. Que Deus possa estar atuando no coração de cada um, fortalecendo, guiando e mantendo firmes, porque Jesus está voltando. Amém. Pastor Edson, consegue falar ou não vai ser possível? Não, né? Tá bom. Tá o áudio fechado, hein? Caso o senhor queira falar. Do lado esquerdo, lá embaixo, o microfone. Isso. Gente, um bom dia para vocês. Coisa gostosa poder acordar de manhã e ver um grupo de irmãos seletos, especiais, que buscam a direção de Deus, buscam a alegria de estar na presença de Deus, renovando a nossa vida espiritual, o nosso coração diante de Deus. Ore pela gente, né? Assim, eu tô com todos os sintomas da andropausa, né? E eu nunca pensei que teria essas coisas. Já me recuperei, estou voltando, tenho que tomar esse cuidado, mas no meu coração é que estou pensando em muitas coisas boas para a nossa igreja. Principalmente eu tenho que retornar ao trabalho de visitação, quero visitar vocês, quero orar com vocês, eu quero colocar esse desafio na minha vida em poder ter um pouquinho mais de tempo para poder estar visitando cada um de vocês, se ajoelhando junto com você na sua casa, pedindo realmente as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, porque precisamos orar um pelos outros, um pelos outros. Há essa necessidade urgente de concentrar-se nas coisas espirituais com mais intensidade e que as bênçãos de Deus se tornem uma realidade na vida da igreja e que as famílias que frequentam sejam verdadeiramente abençoadas no Senhor. Ore pela gente, estaremos orando por vocês também. Amém. Irmã Tânia, pode orar e conduzir, por favor. Vamos então, irmãos, orar
uns pelos outros, vamos orar pelos pedidos que foram deixados aqui. Curvemos então nossa face para falar com Deus. Paizinho querido, maravilhoso Deus, Senhor, estamos aqui apresentando os pedidos que foram deixados aqui. Vamos iniciar então, Pai, pedindo pelo nosso casal pastoral, pelo pastor Kedson, que apresenta aqui seus planos de intensificar as visitas a cada irmãozinho. E nós sabemos, Pai, como isso é importante. É importante para que possamos nos manter firmes, unidos e ligados à grande árvore que é Jesus. Porque sabemos que afastado deles, nada conseguiremos. Nada é por nosso mérito, pela nossa força, mas sim por tudo que Jesus fez e continua fazendo por nós. Apresentamos, Senhor, os pedidos em relação à saúde. Nossos irmãos que buscam um alívio, tratamento, alguns já em idade mais avançada, como o irmão João, o irmão o esposo da irmã Ingrácia, o irmão Sebastião, também, Senhor, pela irmã Dionísia, pela irmã Naí, pela Maria Floriano, pelo irmão, seu esposo, que tanto evangelizou, que tantos irmãos levou ao batismo. Pedimos, Pai, que derrame bênçãos de saúde sobre eles, pelo tratamento da irmã Soraya, pelo pequeno Davi, pelo Marcelo, por todos aqueles, Pai, que precisam de um alívio, de um refrigério, que o Senhor continue sendo o médico dos médicos, pela minha irmãzinha Tânia, que mesmo um pouco abatida, está de pé para o trabalho, pela saúde também do irmão Antônio, que ele não descuide, que ele também busque, né, o atendimento e as orientações de saúde que o Senhor deixou para todos nós. Amém. Pedimos pelas famílias, Pai, pelos filhos, pelos jovens, né? Que o Senhor envie mais jovens para as nossas igrejas, para que possam dar continuidade a todo o trabalho que ali é exercido. Nós sabemos que todos que estamos na sua casa carecemos das suas bênçãos, bênçãos de harmonia, de união, de paz entre os irmãos. Que Amém. cada ministério, que cada líder se sinta, Pai, também acolhido, porque árduo é o trabalho, fazer daquele que está à frente, lutando para conduzir a sua igreja. Que Amém. possamos, Pai, unidos verdadeiramente, não com o nosso saber, não com a nossa força, porque de nós sabemos que não seremos capazes, que não somos capazes de avançar, mas Amém. confiando em Ti, ligados no Seu amor que já nos salvou um dia, que possamos a cada nova manhã buscar a Ti em primeiro lugar. Buscar, Senhor, é observar tudo que o Senhor, que a Sua palavra, que os livros inspirados e que o exemplo dos irmãos possam nos sustentar. Pedimos, então, uma bênção especial pelo nosso culto, que seja o Senhor, o Espírito Santo, a conduzir, a falar, a orientar, e que possamos, Pai, ao final, estarmos confortados e colocarmos em prática, e seguirmos levando essa mensagem de fé, de esperança e de salvação. Entregamos tudo a Ti, sabendo que o Senhor inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, que grande bênção estar com esse livro, Caminho a Cristo. E chegamos aí no capítulo 7. E 7 é um número especial para todos nós. Verdade. Então, vamos aí a um breve resumo, né? Nós temos poucos minutos e eu volto a orientar que se a ligação cair, se for encerrado, é só sair e voltar a entrar pelo mesmo link, ok? Ok. Então, o Caminho a Cristo e o capítulo é o 7 e o título é O Teste da Obediência. Irmãos, eu tenho feito um procedimento que tem me ajudado muito. Tomara Deus possa também ajudar a vocês.
com uma canetinha, com um lápis aí, se vocês conseguirem, eu vou numerando os parágrafos, porque assim, quando citarmos, vai ficar mais fácil a identificação. O capítulo começa com um pensamento ali direto da palavra de Deus, do livro da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Então, esse trecho eu numerei como capítulo 1, como o parágrafo 1. Então, eu vou ler esse primeiro parágrafo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Então, esse é o parágrafo 1. Logo depois, na página seguinte, vem o parágrafo 2, que começa com é verdade. Depois, o parágrafo 3, depois o 4, o 5, o 6, o 7, o 8º, o 9º, o 10º. Depois vem o 11º, e assim por diante. Assim vai ficar mais fácil localizarmos, ok? Então, Ok. vamos lá com esse resumo, né? A importância, irmãos, da obediência. A ideia central desse capítulo é a seguinte: a obediência não é meio para ganhar a salvação. É o resultado, sim, natural e o teste prático de um coração transformado por Cristo. Obedecer é prova de amor, não é moeda de troca. Nós aqui sabemos disso, irmão. Nós recebemos a salvação lá no Calvário, mas a santificação, ela é diária. E não há nada, irmãos, que possamos fazer de nós mesmos para merecermos, né? Digamos assim, a salvação, porque a salvação foi por misericórdia de Deus. Agora Verdade. vamos aos pontos chaves. Eu destaquei aqui alguns pontos chaves. Então vamos lá ao primeiro. A obediência nasce do amor, não do medo. A gente sabe, desde criança, né? Nossos pais fizeram o que foi possível, o que foi melhor a eles naquela época, com a luz do entendimento que possuíam. Como é importante que a gente tenha esse olhar também de amor, né? De afetividade pelos nossos pais, pelos nossos avós, por aqueles que nos antecederam nessa caminhada. Cada um fez e continua fazendo o que pode. Assim também somos nós em relação aos nossos filhos, netos, e por aí vai. Então, a obediência, ela nasce do amor, não do medo. Deus não aceita obediência forçada. A verdadeira obediência vem de um coração que conhece a Deus e o ama. Então, nós temos lá em João, no capítulo 14, versículo 15, a seguinte orientação. Do próprio Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É resposta, então, à obediência. Ela não é um requisito para sermos amados. O segundo ponto que eu destaquei foi: não somos salvos pela obediência, mas para a obediência. Vejam só a sutileza desse pensamento. Nós não fomos salvos para obedecer de maneira automática, né? Mas nós fomos salvos para permanecermos na obediência. Nenhuma obra nossa pode comprar a salvação. Somos justificados unicamente pela fé em Cristo. Mas a fé genuína sempre produz obediência. Fé sem obras, nós sabemos muito bem que é morta. As obras não salvam, mas revelam se a fé é real. Um terceiro ponto que nós destacamos foi: Cristo é o modelo e a força para obedecer. Sozinhos, irmãos, não conseguimos obedecer perfeitamente. Cristo viveu vida de obediência em nosso lugar e agora vive em nós para nos dar esse poder que emana dele. Então, nós temos lá também na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. Nesse momento, irmãos, não se preocupem em copiar.
Eu prometo que até amanhã, ou depois de amanhã, eu vou enviar todo esse resumo sistematizado para que vocês possam guardar, meditar nele e até no futuro, quem sabe, também ter nele uma base para vocês também compartilhar. Nós sabemos que somos motivados, exortados todo o tempo, quando abrimos a palavra, quando oramos de forma contrita, temerosa, honrada a Deus, quando lemos, quando pesquisamos, quando anotamos e quando nos debruçamos literalmente em espírito de amor, de busca, e depois, quando conseguimos falar a outros irmãos aquilo que Deus vem colocando no nosso coração. É muito importante, irmãos, os pequenos grupos, os grupos de estudo, quando a gente começa a ir transferindo um pouquinho daquilo que o Espírito Santo vem, dia a dia também, colocando em nosso coração. Então, seguimos aí como Cristo é o modelo e a força para obedecer. Já sabemos, irmãos, que sozinhos não conseguimos. E vamos ouvir o que Paulo deixa para a gente registrado em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Obediência é Cristo em nós, não nós tentando imitar Cristo com nossa força própria. Um outro ponto que nós destacamos foi o seguinte: obedecer é liberdade e não escravidão. Nós temos, irmãos, o exemplo dos fariseus, né? Que obedeciam à lei à risca, que criaram novas leis, né? De tradição, que impunha tamanho rigor que era praticamente impossível seguir. Nós, então, temos essa benesse, né? Detalhada nesse capítulo, que obedecer é liberdade e não escravidão. A lei de Deus é a lei da liberdade. Isso está lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 25. Os mandamentos protegem, como um muro protege um jardim. Desobedecer, sim, traz escravidão ao pecado. A culpa e as consequências disso. Obedecer traz paz de consciência e harmonia com o plano de Deus. O quinto ponto destacado foi: obediência parcial não é obediência. Deus não aceita um coração dividido. Nós sabemos que ou nós servimos a Deus ou nós servimos a Mamon. Lembrem do ensinamento de Elias, quando ele precisou confrontar os profetas de Baal. E ele disse: até quando cochearás entre um Deus e outro? Que possamos, irmãos, fazer uma escolha consciente, em oração, em contrição, como eu sempre venho falando aqui nas madrugadas, joelho no chão, Bíblia na mão, e um jejum espiritual. Cada um sabe onde pode jejuar. Não façam nada sem uma boa orientação médica, sem buscar na palavra de Deus. Nem todos podemos jejuar completamente o alimento, mas podemos jejuar de tantas atitudes, irmãos, de programações indevidas, de palavras atravessadas, de falta de comunhão, jejum de murmuração, jejum de pensamentos intrusos que às vezes inadvertidamente alimentamos, um jejum de vestuário, de modéstia, jejum, irmãos, de permitir que distrações seculares nos afastem do verdadeiro propósito, entendendo que de nós